Nós iniciamos no começo do mês de março o desafio de falar sobre espiritualidade e fitness, que é uma espiritualidade saudável, né? Sequestrando essa terminologia aí das mais conhecida, né? Nós já falamos sobre perseverança, falamos sobre parcerias, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre descanso. Então, Hebreus 4, do 9 ao 16. Diz assim, então, a palavra do Senhor: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Palavras do Senhor. No começo do ano, a gente já falou um pouquinho sobre descanso. Não sei se você lembra, mas em janeiro a gente falou sobre as coisas que a gente deseja para o ano, e a gente falou sobre saúde, e dentro da questão de saúde a gente falou um pouquinho sobre descanso, que era importante para a nossa saúde. E eu lembro que eu trouxe aquela época e reaviva a memória uma frase de um filósofo sul-coreano, que talvez, não sei se você conhece, se não conhece, vale a pena ir atrás, que é o Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que ele diz assim, que hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Então nós vivemos, todos nós, né, de alguma forma, uma autoexploração. A gente acaba passando do dever fazer para o poder fazer, né? Às vezes esquece do dever, não, eu posso, eu vou. Yes, we can, né? Até a gente ouviu bastante ao longo desses tempos. Então, esse filósofo, ele afirma que a gente vive a angústia de não estar fazendo tudo que a gente poderia fazer. E que se a gente não fizer tudo que a gente pudesse fazer, a gente não é vencedor, e se tudo der errado, a culpa é nossa. E a gente acaba vivendo essa lógica traiçoeira aí do neoliberalismo, e a gente vê muita gente aí o quê? Cansada ou exausto, com síndrome de burnout, que é uma terminologia que a psicologia usa para quem está aí no seu limite. A pessoa está cansada emocionalmente, fisicamente, ela acaba chegando num momento de exaustão que ela realmente sucumbe, porque o seu corpo não aguenta, as demandas que ela acredita serem tão importantes, ela não aguenta. Então a gente vive cansado e acaba aí não aproveitando mesmo a vida, e a gente acaba ficando doente em vários dos aspectos. Como nosso objetivo aqui é pensar em espiritualidade, não tem como a gente não falar de espiritualidade e não falar de descanso. Porque mesmo espiritualmente, nós temos vivido narrativas de que a gente precisa colocar Deus na parede, e que Deus tem que fazer as coisas por nós, porque Ele é Deus, e que se a gente serve esse Deus, a gente é vitorioso, a gente é cabeça, não é cauda. E a gente acaba vivendo aí narrativas também no que diz respeito à espiritualidade, de cansaço espiritual. Por quê? Porque Deus é Deus. E muitas vezes a gente acaba querendo que Deus atenda às nossas demandas, só que nem sempre as nossas demandas são de fato o que Deus quer para nós.
E aí nós acabamos ficando cansados também espiritualmente, porque a gente acaba vivendo em lutas e a gente acaba refletindo isso na nossa vida, tanto espiritual quanto física, e a gente acaba chegando também à exaustão. E alguns acabam chegando à exaustão ao ponto de, não quero mais saber dessa coisa de Deus não, essa coisa de igreja é muito cansativo, não dá mais. Então a gente acaba se tornando tão autocentrado, tão egoísta, tão narcisista, que a gente acaba querendo que Deus seja um Deus que atenda às nossas necessidades, às nossas vontades, e não necessariamente o que Ele quer para nós. Então, são tantas demandas que a gente acaba vivendo, que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, tanto da nossa vida fora, quando a gente pensa fora da igreja, fora desse âmbito espiritual, que a gente acaba levando essas demandas também para a questão da espiritualidade, que a gente precisa aprender a descansar. Que a gente precisa aprender a esperar em Deus. A não sentir culpa por causa disso. Porque muitas vezes a pessoa que está extremamente exausta, cansada, e aí vamos pensar em vários aspectos, fisicamente, espiritualmente, socialmente, ela acaba se sentindo culpada, porque ela tem que descansar. Porque a primeira coisa que ela quando ela vai num psicólogo, que ela vai ser atendida, por exemplo, por um profissional da saúde, ele vai perguntar algumas coisas básicas. Você tem dormido? Você tem se alimentado bem? Vamos fazer alguns exames para ver como é que está a sua saúde. E aí essa pessoa vai falar que você precisa descansar, que você precisa parar um pouco, que você precisa diminuir o ritmo, e você vai achar que ela está louca. E se você parar, você começa a se sentir culpado porque você parou. E é interessante porque se você olhar Hebreus, a palavra do Senhor é sábia e ela realmente traz pra gente algo muito importante. Muitas vezes a gente esquece do descanso, a gente esquece que parar é algo que Deus manda a gente fazer. É algo que Ele determinou que acontecesse. Se você vê Gênesis 2:2, o que acontece? Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele não precisa estar trabalhando para a obra dele se manter. A Bíblia diz que tudo é mantido pelo poder da sua palavra. Deus descansou e mesmo assim o universo continuou funcionando. A palavra dele foi única, é necessária para que toda a criação estivesse em pleno funcionamento. Tudo se mantém sobre a sua palavra. E o capítulo 3, que é o capítulo anterior ao qual a gente leu, ele vai falar um pouquinho sobre o perigo da desobediência, que agora é retomado no trecho que a gente leu para a nossa meditação. E a novidade temática aqui é que ele relaciona descanso com obediência. Isso é impressionante. Parece que o autor faz uma pausa, porque na hora que a gente leu isso aqui, dá a sensação que ele mudou de assunto. Porque parece que até então, lá no primeiro capítulo, segundo, ele está falando sobre o sacerdócio de Jesus. De repente ele fala de descanso e ele volta a falar do sacerdócio de Jesus. Você olha assim e fala, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem. A gente às vezes não faz essa ligação, mas o fato é que desobediência e falta de descanso estão interligados. E a temática do descanso aqui continua a ser desenvolvida com uma riqueza e aplicada também, se você olhar depois, lá para o capítulo, até o capítulo 10, sobre a obra salvífica de Cristo. Como a gente ainda vai ver o nosso trecho, ele destaca apenas um aspecto desse sacerdócio. Se você quiser saber mais sobre o sacerdócio de Cristo, vale a pena ler Hebreus todo. Mas o nosso texto especificamente vai abordar essa temática. Para a gente desenvolver uma espiritualidade saudável, o quanto é importante repouso e descanso. O versículo 9, que nós lemos, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. É uma referência clara a Josué, que é aquele que entra realmente
né, na terra de descanso, na Canaã prometida. Então, Josué conduz o povo ao descanso, depois de uma longa peregrinação no deserto. Lembra lá do Antigo Testamento? E ali finalmente ele encontra paz, o descanso tão esperado, que é referenciado em Deuteronômio 12, em Josué 1, que particularmente é um dos meus livros do Antigo Testamento preferido, né, o livro de Josué. Para Hebreus, porém, o descanso aqui é mais que isso. O descanso designa a consumação. É, na verdade, a salvação que chega para os cristãos no momento em que a gente aceita a palavra de salvação. Enquanto que no Antigo Testamento, descanso e salvação são temas correlatos, aqui eles são pontuais. O verso 10 quer explicar o pronunciamento do versículo anterior, né, quando ele fala desse descanso. O descanso de Deus é exemplar para o nosso descanso. Mas, é interessante, mas não contradiz a ação continuada de criação e do Criador de salvação. As obras humanas têm um alvo, têm um limite. Por mais que a gente tente fazer as coisas, chega uma hora que não dá mais. Não é? Chega uma hora que... Então, a consumação para a existência humana é chegar ao descanso de Deus. Então, por isso, entrar no descanso deve ser preocupação e tarefa do cristão. A nossa preocupação não deve ser o que eu tenho que fazer, mas como descansar em Deus, para que Ele possa fazer. Nós devemos nos dar conta aqui que parte da nossa vocação, isso é impressionante, a gente não se dá conta, mas parte da nossa vocação consiste em descansar. Descansar em Deus. O próprio Deus descansou depois de ter criado o mundo. Aliás, se você vê lá, lembra dos 10 mandamentos? Todo mundo conhece. A proibição de trabalhar no sábado tem o mesmo peso que a proibição de matar e roubar. Não é diferente. Né? Então, enquanto Israel estava lá no deserto e depois no exílio, Deus promete que vai fazer o que para esse povo? Dar descanso. A nação toda lá seguia aquele ritmo de uma vida de trabalho e descanso. Trabalho e descanso. Cada 7 dias, né? Cada 7 anos, a cada 7 anos era um sábado para as pessoas, era um sábado para os animais e depois tinha um sábado para a própria terra. Depois de 7 anos de plantar na mesma terra, tinha que descansar a terra, você não podia plantar de novo. Não era só as pessoas que descansavam, os animais também. Nós, como cristãos, a gente deve ser zeloso nessa tarefa de buscar descanso. E é o que ele aponta aí no versículo 11. Esforcemo-nos. E aqui é interessante, nisso se expressa toda a seriedade do que a gente está falando aqui. Porque na sequência tem uma advertência. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. A gente vê o tanto que descanso é importante. Então, esse descanso que a gente precisa buscar é parar mesmo. É a gente sentar com a família para uma refeição. É olhar nos olhos um do outro. É ouvir o que um tem para falar para o outro. É desligar o smartphone, a TV, o Netflix. O que você pensa em descansar? Você fala, vou maratonar aquela série lá, né? Não, esse descanso aqui é o descanso de tudo isso. É o descansar de fato. Descansar dessas coisas que na verdade só estimulam a gente. Né? É sentar com a família, é tirar um cochilo, é criar ambientes de descanso. Um café, uma conversa. Né? Um pouquinho assim, deixar Deus entrar na nossa rotina. Deixar Ele fazer parte do dia a dia, né? Deixar Ele sentar com a gente na mesa. Deixar Ele sentar com a gente lá na hora que está levantando, sem pressa. Então,
Eu não sei se você já ouviu falar, e eu trouxe aqui uma, não sei, para alguns pode ser novidade, para outros não, mas você também pode intercalar descansos ao longo do seu dia. E eu lembro quando a gente falou sobre saúde, a gente viu o quanto que descansar era importante para o cérebro, para a cabeça, e a gente vai ver também para a espiritualidade, porque nesse tempo de descanso, você também pode reservar tempo para oração, para leitura bíblica, para prestar atenção no que a palavra está dizendo, para não ler correndo, não ouvir correndo. Tem uma técnica, não sei se vocês já ouviram falar, mas que chama técnica Pomodoro. Já ouviu? Não? Como é que ela funciona? E funciona mais para quem trabalha direto com atividade repetitiva, mas eu acho que dentro do seu gerenciamento de tempo você pode usar. É uma técnica muito interessante, que ela propõe que você cronometre o que você faz. É claro que eu trouxe o desenho para ilustrar. Qual é a proposta dessa técnica? Você trabalha 25 minutos e descansa 5. Trabalha outros 25, descansa 5. E aí depois de 4, 25, você para 30 minutos para descansar e depois você volta. Existem comprovações e aí que funciona muito bem, né, cientificamente falando, porque você consegue aí melhorar o seu rendimento. Isso vale, por exemplo, para quem faz atividades repetitivas, artesanato, quem está ali no computador muito tempo, né? Eu sei que, por exemplo, para alguém que está na estrada já é mais difícil, né? Mas também a gente sabe, por exemplo, quem dirige muito tem que parar depois de 2 horas, descansar 15 minutos no mínimo. Então, assim, a gente vê que cientificamente falando, é comprovado que o descanso é importante, que ele é relevante. A ciência diz isso, mas muito antes da ciência dizer isso, a palavra de Deus já diz pra gente que descansar é importante. O descanso é um tempo que a gente reserva também, que é um tempo onde a gente encontra Deus, que a gente precisa reservar para se encontrar com Deus. E é interessante isso, olha o verso 12 aí. O verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O que isso tem a ver com descanso? Quando você descansa e você reserva tempo, você permite que Deus realmente tenha esse encontro, realmente a gente vai entender o quanto ela é viva, o quanto essa palavra cria vida dentro do nosso descanso, porque pela palavra a vida de Deus se comunica com a nossa. Isso é possível sentir, perceber no descanso, na hora que você para. Pela palavra a gente é levado a ver e comprovar como Deus age na história do povo dele e na nossa história. É quando a gente para que a gente pode realmente pensar: o que eu tenho para agradecer? O que Deus tem feito por mim? Você consegue fazer isso quando você está no seu ritmo de trabalho lá, de estudos? Quando você está trabalhando, você tem um objetivo, você tem que cumprir aquilo, você está ali na correria, você tem uma missão para cumprir, você tem algo ali para fazer, né? Tem pão para entregar, tem salão para atender, você tem cliente para atender, você tem o professor lá pedindo lá o trabalho. Mas quando você para e descansa, você pode realmente se comunicar com Deus da criação. Então, se você olhar, ele vai falar, né, que ela é cortante e ainda destaca o efeito cortador. Eu acho isso interessante, porque a comparação aqui ela é conhecida. Que ela penetra, a palavra de Deus então penetra no nosso íntimo, no íntimo da personalidade. Ela atinge o nosso campo psíquico e espiritual, alma e espírito, e também a nossa existência física, juntas e medulas. O texto ele é bem abrangente, né? Deixem descobertos os nossos pensamentos, os nossos propósitos,
para Deus. Então, é interessante porque a ajuda própria e da gente deixar Deus trabalhar nisso, a gente vai ver que realmente para Deus não vai ter nada escondido. E mesmo que a gente não pare, para Ele não tem nada escondido. Mas quanto é bom nós pararmos e nós podemos nos avaliar e entender o que dentro de nós está em sintonia ou não com a palavra de Deus. Em sintonia ou não com os propósitos de Deus. Ou aquilo que está em desacordo com que está em desobediência dentro de nós. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Mesmo o ser humano, tão inteligente, sagaz, criativo, continua completamente nu diante da presença de Deus. Mesmo que você não pare, Deus te conhece. Mas é interessante porque quando nós buscamos a Deus e nós passamos a conhecer a Deus, Calvino diz que nós passamos a conhecer a nós mesmos. E quando nós passamos a conhecer a nós mesmos, nós começamos a entender os nossos limites e saber até onde a gente pode ir. Onde a gente se cansa, onde a gente está exausto, aonde a gente realmente precisa da mercê do Senhor, do seu agir, do seu trabalhar, porque não tem como a gente escapar dele. Por mais que a gente tente fazer e a gente tente correr atrás, chega uma hora que a gente tem que prestar conta. Se a gente não para de forma obediente para descansar e estar na presença e buscar o Senhor, as demandas, o mundo, a doença vai fazer a gente parar. Ou não. É o que nós, infelizmente, estamos vendo e vivenciando no nosso tempo. Né? A gente tem visto aí toda essa questão pública do coronavírus e o que está sendo necessário fazer? Parar. Para quê? Para a sociedade não ficar doente, para a gente não ficar doente, para que isso não se espalhe. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, ela nos alerta há muito tempo. É necessário parar. O anúncio da Boa Nova, pela lembrança da figura do grande sumo sacerdote, aí do versículo 14, que é identificado na pessoa de Jesus, aí a gente vai ver que afirma que ele é grande, porque ele faz um sacerdócio terreno. O que ele faz, o sacerdócio terreno não consegue, ninguém consegue, então ele é singular, ele se doou. O que penetrou os céus é realmente o Jesus histórico. Isso é aquele que se tornou homem, como nós, que se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, submeteu-se à tentação e não caiu na desobediência do pecado. Isso nenhum sacerdote humano consegue. Eu não consigo, qualquer pessoa que tenha sido aí nomeado, pastor de qualquer comunidade, pastora, não consegue. Por isso a gente sente, a gente sabe que Jesus pode se compadecer da gente. Porque a fragilidade humana, que é tanto física, psíquica, quanto espiritual, quanto da fé, só Jesus pode cumprir. Então, como comunidade de fé, a gente pode nos achegar confiadamente. Não é isso que o texto nos diz? Que não mais para dar ou sacrificar algo, mas tão somente para receber a comunhão de Deus pelos pecados que a nós fomos perdoados. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é descanso. Esse é o verdadeiro descanso. Justamente por receber a sua graça e a sua misericórdia, eu e você, a gente não precisa viver no cansaço, na pressão de estar sempre fazendo as coisas certas, dos nossos méritos. A gente não precisa mais viver a angústia de não estar fazendo tudo que a gente deveria ter feito. A gente não pode entrar nessa narrativa que o mundo quer que a gente entre. Né? A gente pode descansar. Descansar porque na cruz Cristo Jesus já tomou sobre si todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores.
Então a gente pode realmente se achegar, receber essa palavra, ouvir, crer com confiança, assumindo a atitude correta de criação, de forma humilde, de forma obediente, e descansar nessa alegria confiante ou alegre da confiança. E ainda na corajosa liberdade de vivermos como filhos e filhas de Deus. Nós vemos aí no mundo tantas narrativas. Todo mundo quer liberdade, mas que tipo de liberdade se procura? Todo mundo quer ser amado, mas que tipo de amor nós temos procurado? Por mais que a gente possa buscar no outro, buscar nas ideias, nas filosofias, nas ideologias, nas coisas que nós fazemos, no nosso trabalho, no nosso estudo, nunca será suficiente, nunca vai se comparar ao descanso que nós temos em Cristo Jesus. Da confiança de que, mesmo que a gente esteja aflito, em dificuldade, Ele está conosco. Que nós não estamos só. Que toda e qualquer aflição, mesmo os mais difíceis, são aquelas que vão nos edificar. Não foi o que nós lemos em Romanos? Que a perseverança produz experiência, a experiência, perseverança, e a perseverança não confunde. Quer dizer que a gente vai passar por lutas, por dores, por dificuldades, vamos. Mas misericórdia e graça vão estar sempre ligados ao descanso que Deus tem para nós. A sua palavra nos garante isso. Ela olha para dentro da gente, em todos os aspectos que nós podemos imaginar. Então, os exegetas, eles tentam definir misericórdia, né? O ato de Deus de voltar-se à miséria e à culpa do ser humano, né? De definir graça como a doação espontânea da sua benevolência. Em todo caso, misericórdia e graça. A gente não precisa ficar com essas terminologias difíceis, não. É só a gente lembrar que isso é socorro, que é ajuda, que é Ele olhar para nós, é ser refúgio bem presente no dia da tribulação. É descanso. Não existe melhor descanso que esse. Descansar não é ter preguiça. É importante dizer, descansar é deixar as coisas que a gente não pode controlar nas mãos de Deus. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque nós queremos controlar tudo. Ou não? Você quer controlar tudo. Quanto mais coisa você controlar, é melhor. Mas Deus nos convida a deixar o controle nas mãos dele. A descansar. Descansar é ter fé que Deus vai fazer o que é melhor para nós. No meio das dificuldades, no meio dos problemas. É rejeitar a preocupação desnecessária. É a gente olhar para os nossos dias. O que é necessário ser feito diante de toda essa crise que se anuncia? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que manter uma higiene. Ok. O que passar disso, não adianta você querer controlar. Não tem controle. Então, descansar é saber até onde a gente pode ir. Diante de alguns problemas, diante de algumas situações. Quantos de nós não temos pessoas queridas e queridas que a gente gostaria que estivesse vivendo uma vida muito melhor? E às vezes não é falta da gente falar, não é falta da gente, tentar explicar para aquela pessoa. Só que alguns passos só ela pode dar, não está mais no nosso controle. E a gente tem que descansar em Deus. Senhor, eu confio a Ti essa questão. O coração duro do meu filho, o coração difícil do meu pai. Toma nas Tuas mãos. Porque às vezes a gente quer controlar coisas que a gente não tem controle. E descansar em Deus é deixar Ele tomar o controle de fato da situação, da nossa vida. É rejeitar as preocupações desnecessárias. E isso é vital para a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Para que a gente não viva angustiado, achando que Deus não tem olhado para nós, que Deus não tem feito o que Ele deveria fazer.
a gente precisa olhar para as nossas vidas e refletir como estão sendo os nossos dias. Muitas vezes a gente tem trabalhado muito e sem parar. Algumas vezes nós somos perseguidos, é verdade. Parece que a gente é acusado de diferentes lados, a gente se sente assim, angustiado. Às vezes parece que a gente está numa luta sem trégua, sem descanso. É uma coisa atrás da outra, é uma notícia atrás da outra. Quando não é o dólar que está alto, é a doença que está vindo. Quando não é isso, aparece alguma outra coisa, cai água em São Carlos, fica tudo alagado, eu não consigo trabalhar. E começa um monte de coisas externas que a gente não tem como controlar. E a gente acaba proferindo aí palavra ou cometendo ato que lançam em conflito com Deus e o nosso semelhante. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida, apesar de toda a pressão, de todo o cansaço, de toda a dificuldade, a gente não pode esquecer. Resta um repouso para o povo de Israel. A promessa continua. A igreja é o povo de Israel, o novo Israel do Senhor. É preciso a gente se voltar para Deus realmente levar a sério essa promessa do Senhor. Levar a sério. Mas isso requer esforço, como nós vimos no verso 11. No mundo tecnicista como o nosso, né, parece que não há mais lugar para Deus. Ou por um Deus realmente soberano que controla e faz as coisas como Ele bem entende. Mas Ele é o único que oferece paz agora e no futuro. Mas Ele exige respeito, obediência à sua palavra, e que são claramente manifestas no seu amor para o bem-estar e a salvação das pessoas. É preciso se aprofundar na palavra, é preciso conhecê-lo. A palavra de Deus não é palavra morta, fixa em papel, não é um código moral somente fossilizado aqui nas páginas da Bíblia. Ela é viva, ela fala a cada situação que a gente vive. Então aqui, sabendo que ela tem o efeito de diagnosticar, porque ela torna descoberto quem eu sou. Eu não disse que a gente se torna nu diante de Deus? Ou seja, Deus sabe a raiz do mal que aflige cada um de nós. Ele sabe o que aflige cada um de nós. A gente não pode deixar isso de lado e esquecer. Ele sabe aonde a gente tem desrespeitado Ele, aonde nós temos desrespeitado a nós mesmos, o nosso corpo. Através do trabalho demais, do álcool demais, de droga demais. Quando a gente tem desrespeitado o próximo, quando a gente tem explorado o outro, quando a gente tem feito do outro objeto. E a natureza também, quando a gente tem aí explorado a natureza, tem feito depreciação da natureza e tem colhido os frutos amargos, infelizmente, disso tudo. E é importante a gente reconhecer as nossas omissões e as da igreja. Porque Deus é o Senhor da história. E o verso 13 diz que nós vamos prestar contas. Isso não é uma ameaça, é uma constatação. Então, é importante a gente não cruzar os braços. Por isso que eu digo que descansar não é ter preguiça. Descansar é realmente saber que Deus está no controle e que Ele toma sobre si todas as nossas dores, as nossas dúvidas e as nossas certezas. É saber que Ele é o sumo sacerdote, que Ele está no controle. Que no primeiro momento, essa terminologia que para você pode não dizer nada, porque a gente está acostumado à pluralidade religiosa e a gente não consegue ver sentido aí num chefe religioso universal. Quando a gente olha para ela de forma particular, a gente vai ver que realmente essa ideia do sumo sacerdote ela é impressionante, porque ela vem mostrar que Ele é aquele que conhece as nossas fraquezas e que está acima de todas as coisas e que sabe que o nosso corpo está sujeito a estresse, a doença, a morte, mas não é só o corpo, também a alma, também o espírito, e tudo tem a ver com Ele, e que Ele está acima de tudo e de todos. Então, que realmente quando a gente estiver cansado, a gente possa não desistir, mas aprender a descansar em Deus.
Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que nós devemos olhar com referência, para que a gente possa chegar realmente, confiadamente, diante do trono de graça e descansar num Deus de amor. Ele diz que Ele é um Deus de amor. Deus é amor. Como eu falei a semana passada, né, nós fazemos parte de um reino de amigos, onde a Bíblia diz que Deus é amor, porque às vezes a gente tem aquela coisa, não, Deus é poderoso. Mas a Bíblia não diz que Deus é poder, diz que Ele tem todo o poder. E é por isso que a gente se achega confiadamente ao seu trono de graça, sabendo que, por mais que Ele carregue sobre si essa figura do sumo sacerdote, de realmente um líder religioso capaz de realmente suprir todas as nossas necessidades e as nossas demandas, que nós não vemos num líder religioso dos nossos dias e não veremos, não caia nessa. Não caia nessa. A palavra diz que é Jesus o sumo sacerdote. O descanso é a dependência dele. É dependência total. Dependência de Deus. É a sua resposta à maldição da dor do trabalho. Né? Os desobedientes ou independentes de Deus, que a gente tem por aí, não conseguem entrar no descanso de Deus. Né? A dor e o sofrimento do trabalho, é importante a gente dizer aqui, não é por causa do trabalho em si. Não é por causa do trabalho. A dor e o sofrimento é resultado da desobediência e do desejo de independência de Deus. Todas as vezes que nós nos sobrecarregamos, que nós nos sentimos cansados, nós precisamos avaliar e ver aonde nós temos sido desobedientes. Às vezes na hora do descanso, em vez de sentar com a minha família, em vez de tirar um cochilo, em vez de ler a palavra, eu estou lá maratonando série, eu estou lá no meu smartphone, na rede social, tretando com alguém. Isso não é descanso. Ao contrário, isso vai te deixar mais estressado, mais cansado. Talvez realmente a gente precise reaver o que nós temos feito, onde nós temos deixado de lado. O apelo para entrar no descanso de Deus, então, é um convite também para entregar a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, a nossa autossuficiência e reconhecer que a gente não dá conta e que a gente precisa dele. E Ele diz para a gente: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então que a gente possa descansar nesse Deus de amor, que a gente possa trazer à memória tudo aquilo que Ele tem feito para a gente. Então descansar é mais do que se recuperar para o serviço, é se preparar para o serviço. É muito interessante isso, é estar ligado pela fé. Então descansar não é consumir desenfreadamente, descansar é reconhecer que Deus está no controle e deixar Ele realmente controlar as coisas. Descansar é confiar que somente Deus sabe o que é melhor para nós. E eu diria mais, descansar é um convite. E o convite está aí. Mas não é um convite solto. É um convite muito importante e necessário. Um convite que vem a partir da palavra viva de Deus. E essa palavra não é acusadora. Ela é sobretudo criadora, vivificadora, salvadora. Ela anuncia o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, aquele que abriu o acesso e continua abrindo o acesso ao trono de graça, a Deus como Pai. E quando a gente se aproxima desse trono de graça, a nossa confiança aumenta. A nossa vida realmente se torna uma vida de abundância. E a experiência dos irmãos da comunidade de fé, de estar junto, onde se proclama o Evangelho, onde também ajuda um ao outro a aprender e a obedecer a palavra, realmente é onde a gente aprende a descansar e a desenvolver uma espiritualidade saudável e que realmente nos aproxima do Deus verdadeiro. Que a gente não se esqueça disso. Se você tem andado cansado, aprenda a descansar em Deus. Que Ele nos ajude a não nos esquecermos disso, em nome de Jesus. Amém?